Muita gente tem me perguntado a respeito do momento em que nós estamos vivendo, em especial esse momento de muita tristeza vivido por dois povos que na realidade são irmãos. Estamos nos referindo a este momento de guerra, algo que já foi vivido há 77 anos atrás e que a percepção hoje ela é muito maior, exatamente em função das imagens que nos são enviados, que é mostrado através da televisão, dos celulares, ou seja, tudo é muito chocante. E enquanto diácono, muitos e muitos procuram se perguntar o porquê, o que tem gerado, o que leva o homem a querer guerra com outro país, sendo que o outro país, o outro, é praticamente irmão, é um povo só. E eu costumo dizer que o poder do homem, a ganância do homem, leva o homem a fazer isso. Mas se tempo tivéssemos, não é o caso agora, nós poderíamos aqui discorrer a palavra poder, apresentando os dois sentidos. Sentidos esses que nos são observados, se você tiver a curiosidade de olhar lá no dicionário Aurélio, você vai ver que a palavra poder, ela tem dois sentidos. Ela tem a palavra poder no substantivo e tem a palavra poder no verbo. Mas, como disse, não é esse o foco desta narrativa, não é este o foco desse áudio. Eu dizia que muitos se perguntam e perguntam também a nós o porquê desta guerra. Conversando com um, conversando com o outro, a gente chega às vezes a se perguntar o porquê, constantemente o porquê. E chegamos à conclusão de que, entre tantas coisas, a negação da existência de Deus. O mundo hoje está de cabeça para baixo. O mundo hoje não acredita mais na existência de Deus. O mundo hoje virou uma questão de segmento individual. O mundo hoje está numa questão intimista, pessoal, materialista. O mundo hoje, ele nega a existência de Deus. É uma geração que nega por completo a existência de Deus. O Salmo 14, lá no versículo 1, ele diz assim: dizem os insensatos em seu coração, não há Deus. Corrompem-se, cometem abominações, não há quem faça o bem. Ora, o Salmo 14 é um salmo de sabedoria. Sabedoria essa atribuída ao rei Davi. Nele, o salmista, ele fala da leviandade dos homens que vivem como se Deus não existisse. Diz o salmo: os insensatos em seu coração dizem, não há Deus. Então esses insensatos, eles corrompem-se, eles cometem abominações, justamente pela insensatez de acreditar que não há Deus. Nós podemos aprender ainda aqui que o insensato, ele não possui um discernimento espiritual. O insensato, ele não tem um entendimento espiritual e nega a existência de Deus, vivendo como se Deus não existisse. O contrário de insensato ou o contrário de insensatez não é inteligente, mas ele é devoto. Ele faz uma devoção constante a Deus. E isso fica absolutamente claro quando o apóstolo Paulo, ele usa justamente o Salmo 14
para enfatizar que somos todos insensatos. Por que Paulo usa o Salmo 14 para enfatizar que somos todos insensatos? Ora, nós preferimos nos afastar da sabedoria de Deus. Sabedoria essa encontrada no Evangelho de Cristo. E é isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 21. Diz o apóstolo: como está escrito, acabarei com a sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes. O mundo, com a sua sabedoria, não reconhece a Deus. Deus dispôs salvar os fiéis pela loucura da cruz. E ele pega o gancho e no versículo 18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Para os que se salvam, a loucura da cruz é força para Deus. Então vejam, Paulo argumenta que a sabedoria de Deus é loucura aos olhos da sabedoria humana. Paulo deixa claro que só se pode chegar ao conhecimento do Senhor mediante o Espírito. Espírito esse, o qual a pessoa recebe aceitando a loucura do Evangelho, aceitando a loucura da cruz. O que isso quer dizer, meus irmãos? A pessoa não consegue conhecer a Deus por vontade própria, mas mediante o Espírito, o qual a pessoa recebe e aceita a loucura do Evangelho, a loucura da cruz. Paulo quer nos dizer que, se fosse para Deus ser encontrado por meio da sabedoria humana, ele, Deus, seria acessível apenas a uma parte, ou seja, a elite. Porém, ao estender a salvação pela loucura do Evangelho, pela loucura da cruz, Deus incentiva o homem a confiar, a glorificar a ele, Deus, e não a sabedoria da carne pecaminosa do homem. Também Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém se vanglorie na presença de Deus. Observem bem, Paulo era um homem intelectual, um poliglota, mas ele queria ressaltar um aspecto, que a sabedoria e o conhecimento dos que se perdem não o levarão a Cristo, pois o conhecimento humano pode tornar a pessoa orgulhosa e soberba. Ele também fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 1, quando diz: todos somos senhores da soberba, o saber ensoberbe. Ora que inteligente o Paulo! O saber ensoberbe, a sabedoria do sábio humano, a sabedoria pecaminosa da carne, a sabedoria humana que diz não a Deus. Paulo quer dizer também que a obra da cruz é um enigma sobrenatural. Enigma sobrenatural que é algo difícil de entender para alguns. Foi antes e é hoje. Esse enigma sobrenatural estava e está ainda hoje muito além do pensamento natural. Não há Deus. Todos somos senhores do saber. Todos somos senhores da soberba. Disse os insensatos em seu coração: não há Deus. Corrompem-se, cometem-se abominações. Não há quem faça o bem. Repito, Paulo fala desse enigma sobrenatural que ainda hoje está muito além do pensamento natural. Estes sábios, esses inteligentes, que se tornaram insensatos,
que pelo suposto conhecimento e sabedoria humana negam constantemente a existência de Deus. Acreditam só em si, na sua sabedoria, e não creem em Deus ou em qualquer ser superior. 1 Coríntios 8:1. O saber ensoberbe, fala o apóstolo Paulo. A soberba do conhecimento humano o torna sensivelmente gente sem Deus. Seja na vida prática, não reconhece a Deus, vive como se Deus de fato não existisse. Salmo 10, versículo 4. Segundo a insolência do ímpio, não há Deus que peça contas. Olha que coisa! Segundo a insolência do ímpio, não há Deus. Se não há Deus, automaticamente ele não há de pedir contas. Esse é o pensar do insolente, nos fala o Salmo 10. O que nós observamos hoje é que esses insensatos insolentes do tempo presente, estes sábios, entre aspas, por conta da soberba, querem suprir, ou seja, querem preencher as pessoas que acreditam em Deus, querem suprir, querem preencher ao crente com as suas ideias, com a sua ideologia, com a sua razão. Salmo 14, versículo 1. Dizem os insensatos em seu coração, não há Deus. O insensato, o insolente, o soberbo, o sábio da sabedoria humana hoje, se levanta contra aqueles que creem em Deus, para maltratá-los, debochar deles por acreditarem em Deus. Fica claro a arrogância destes sábios da sabedoria humana, insensatos, insolentes, que com arrogância, como disse, e a insolência, como disse ainda há pouco também, chegam ao ponto de, em suas loucuras, falarem abertamente: não há Deus que peça contas. Queridos, essas pessoas, elas acreditam que podem tramar qualquer coisa, podem realizar qualquer maldade, sem ter que se preocupar, pois para estas pessoas não há Deus. Essas pessoas negam completamente a existência de Deus. Essas pessoas, com a sua presunção, com a sua insanidade, com a sua insolência, não buscam a Deus em nenhum momento de suas vidas. Não há Deus, diz o insensato. A pessoa sábia da sabedoria humana, ela é orgulhosa por demais, para dobrar o joelho diante do seu juiz. Elas curvam-se diante da sua soberba. São arrogantes. Não se arrependem. Arrogante. Não se arrepende. E em consequência do seu orgulho, jamais irão admitir a existência de Deus. O seu orgulho o leva até a se gabar por conta também da sua presunção, e em algum momento tornam-se agressivos ao se expressar, tornam-se violentos, podendo até agredir as pessoas para tentar colocar a sua ideologia, o seu pensamento, a sua razão, entre aspas. Não há Deus. O Salmo 10, no versículo 7, diz: sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violências e maldades estão em sua língua. Observem bem, aqueles que por conta da sabedoria humana negam a existência de Deus, assumem no seu coração que não há Deus, ignoram a Deus, ignoram a lei de Deus. Da sua boca só sai maldição, mentiras, ameaças, violência, maldade.
contra os que creem. Essas pessoas, elas vivem para si, para o seu orgulho, para o seu hedonismo, pela busca do poder, no sentido do substantivo. E o que é pior, agridem, como disse, quem vai contra pensar diferente, quem vai contra a sua ideologia. Essas pessoas pisam quem estiver no seu caminho. Crucifica-o! Crucifica-o! Meus queridos, é necessário purificarmos os nossos ouvidos. Para quê? Para escutar e ouvir a Deus. E deixar que Ele, Deus, fale a nós. Porque só podemos fazer aquilo que escutamos e falarmos do que nós ouvimos. O Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, diz: Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Lucas, no capítulo 11, versículo 23, diz: Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que eu tenho escutado? O que eu tenho ouvido? O que eu tenho falado? Eu tenho negado diante das dificuldades da minha vida a existência de Deus? Eu tenho me tornado um insensato e corroborando para que estes insensatos que dizem que não há Deus possa também ajudar a me corromper, para que eu venha cometer abominações na minha vida e até levar, gerar, produzir para os meus irmãos? Repito, é necessário purificar os nossos ouvidos. Que Deus, nosso Senhor, abra os nossos ouvidos e que, purificados, nós possamos ouvir, entender, meditar e exercitar a sua palavra. E jamais, jamais dar ouvidos para esses que negam a existência de Deus, esses insensatos que dizem não há Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Assim seja. Amém.